Shalom, meus irmãos! Shalom, meus irmãos! Sejam todos bem-vindos a essa reunião, meus queridos e amados irmãos. Quem me conhece sabe, né? Sabe que eu faço perguntas. Isso aí, Joyce, eu faço perguntas. Então, eu tenho esse hábito de fazer perguntas no início da ministração, e tem bastante gente do Tropa aqui que já está, né, conhecedor deste hábito, né, de fazer pergunta. E por que que eu faço isso, gente? Porque nos ajuda a refletir, a pensar acerca de nós mesmos. E a partir das respostas que nós damos para essas perguntas, a gente pode mudar a rota. Nós podemos alinhar a nossa vontade, a nossa vida com a vontade de Deus. Amém? Então vamos lá para as perguntas. O que você faz quando as coisas começam a dar errado na sua vida? Hum? Você, de repente, verifica a possibilidade de ter algum pecado que não foi confessado ainda para o Senhor? Aí você corre, ou você corre para o Senhor com súplicas e com clamores. Outra alternativa, você diz assim: o diabo está furioso, o diabo se levantou. Segunda pergunta, como você se comporta quando a resposta de Deus é não? Primeira alternativa, você glorifica o eterno. Segunda alternativa, você chora no colo do pai. E a terceira, você fica murmurando. Próxima pergunta, as suas expectativas estão nas pessoas, nas coisas, ou estão no Senhor? E essa é a pergunta derradeira. Qual foi o maior presente que você ganhou do Senhor? Meu nome é Fabiana Padilha e eu sou filha de um Deus amado, o Criador. Eu sou casada com o Rony Padilha e nós temos 5 filhos, porque a família só vai aumentando, né, gente? Glória a Deus por isso, né? E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. E eu agradeço ao Senhor pela vida da minha amiga, da minha irmã, a pastora que eu chamo de pastora Jaqueline, embora ela não aceite ainda a vocação espiritual a qual o Senhor lhe conferiu, mas eu digo e repito, a minha amiga pastora Jaqueline. Agradeço ao Senhor pela vida do seu esposo também, por todos aqueles que são caros a você. Agradeço ao Senhor por este ministério, embora seja chamado de projeto, mas é um ministério. Amém? Agradeço ao Senhor pela liderança desse ministério e agradeço a todos aqui presentes. E eu peço, não olhe para esse corvo aqui. Não olha para o corvo aqui, que está trazendo o alimento. Assim como o profeta foi alimentado pelo corvo, amém? Ele não olhava para os corvos, ele olhava para Deus. Então, eu peço, queridos irmãos, não olhem para mim, olhem para o Senhor. Amém? Eu sou um instrumento do Eterno. Para a glória dele, teve misericórdia da minha vida. Então, olhem para o Eterno. Se for dar um nome para essa palavra, seria perseverando. A palavra é perseverar. Amém? Então, eu vou pedir para que vocês, queridos irmãos, abram as Escrituras comigo no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 31. E o versículo é o 6. Gente, Deuteronômio é tremendo, é poderoso. É um livro muito, mas muito edificante. E eu convido você a meditar neste livro. Eu tenho certeza que várias pérolas serão lançadas na vida de vocês. Vai corrigir a rota, vai trazer ressignificação para a sua vida. Amém? Este livro é do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, e diz assim, olha que tremendo esse texto. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, o seu Pai, o seu Criador, o seu tudo, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará.
Meus irmãos, quando nós confessamos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, nós não nos damos conta que a gente entrou numa batalha, não é mesmo? A gente nem pensa nisso, né? Porque sobre nós, queridos, é derramado um batismo do primeiro amor. E é muito maravilhoso, amém? Não é? O primeiro amor não é delicioso? Nós somente falamos de Jesus. Meu Deus, é de Jesus dia e noite, dia e noite. Ele é tudo para nós. Certo? Não é verdade? O primeiro amor, gente, é como uma paixão avassaladora, onde os nossos olhos e atenção estão totalmente focados em alguém, que neste caso é Jesus. Nada é difícil para nós. Nada, nada. Nós fazemos todas as coisas com muito prazer, com muita disposição e muita alegria. Não é verdade? É, né? Primeiro, o amor é tudo de bom, né, gente? É muito incrível. E acontece que o primeiro amor, meus irmãos, dá lugar a um amor maduro. Então, nós começamos a perceber que nós efetivamente entramos sim numa batalha. Hum? O próprio Criador, o nosso Pai, ele chama o seu povo, ou seja, nós, os seus filhos, de exército. Sabiam disso? Ele nos chama de exército. Então, abram comigo em Gênesis, ainda no Pentateuco, primeiro livro, capítulo 2, versículo 1. Algumas versões é diferente, mas eu gosto muito dessa versão, que diz assim, ó: assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. Então, nós todos já havíamos sido gerados. Amém? Que tremendo, hein, gente? Ele pensou exatamente em todos os detalhes. No livro de Êxodo, ainda no Pentateuco, no capítulo 6, versículo 26, diz assim: estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo 12, 41 também vai trazer isso, falando sobre o tempo que eles ficaram como escravos também, na totalidade do tempo deles, e falando: tirai o meu exército da terra do Egito. Queridos, percebam que o povo de Deus, olha que interessante, o povo de Deus estava no Egito como escravos, escravos, e mesmo assim, Deus, o Senhor, os chamou de exército. O próprio Eterno declara a respeito de um povo que estava abatido, estava cheio de misturas culturais na sua mente, totalmente quebrado, com a alma dilacerada. Mas ele não deu bola para isso. Ele disse: o meu exército, o meu exército. Mais uma vez, nós aprendemos com o Senhor acerca do poder da palavra. Amém? Ele não disse: o meu povo que está quebrado, o meu povo que é escravo, o meu povo que está abatido, o meu povo que sofreu. Não. Ele disse: o meu exército. Amém? O meu exército. Então você faz parte do exército de Deus. Não importa o que você esteja passando, ou tudo aquilo que você sofreu ou está sofrendo, você faz parte do povo de Deus, um povo escolhido e separado, o exército dele. Amém? Amém? Toma posse disso. Toma posse disso. O ponto para nós entendermos nessa narrativa, eu diria assim, é que essa batalha que nós entramos, ela já foi vencida. Sabia disso, né? Isso não é mistério para você, né? Essa batalha já foi vencida pelo nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Ele venceu. Ah, Fabiana, mas e como é que é a batalha, então? Nós estamos caminhando através das obras que já foram concluídas. Amém? Glória a Deus. Abram comigo em João, por favor. João, capítulo 16.
João, capítulo 16, versículo 33. Este evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Tremendo, né? E este texto diz assim: estas coisas eu vos tenho dito para que em mim, olha só, em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Ele venceu. Eu venci. Ele não disse estou vencendo, eu vencerei. Eu venci. Passado. Ele já fez, está consumado. Amém? Aleluia! Embora nós tenhamos tribulações, igreja, que efetivamente, presta atenção, irão acontecer em nossas vidas, não uma, nem duas, nem três, diversas vezes acontecerão tribulações na nossa vida. Talvez até um período de escassez, quem sabe uma enfermidade, quem sabe problemas com os filhos, quem sabe problemas no casamento, quem sabe uma perda, um luto, ou o próprio desânimo que nos aflige volta e meia. Enfim, em algum momento passaremos por alguma situação que colocará em xeque as nossas forças para prosseguir. Não é verdade? Alguém de vocês já passou por isso? Eu já passei. Eu já passei. Amém? E esse texto de João, onde Jesus ele faz um convite, né, gente? Ele faz um convite para os filhos de Deus. E esse convite é muito especial e serve para toda e qualquer situação, gente. Ele diz assim: estejam em mim, estejam em mim, porque em mim tereis paz. Em mim tereis paz. Mas o que é de fato estar em Jesus? Será que é preciso se trancar no quarto, não sair mais do quarto, não conviver com as pessoas, não se envolver em nada? Será que é se abstrair da sociedade? Ou será que é chorar, chorar em louvores, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para estar em Jesus? Claro que não, gente. Não é isso, não. Estar em Jesus é nos esconder nele. Presta atenção, de nós mesmos. Nós em Jesus nos escondemos de nós mesmos. Mas, uai, Fabiana, tem como isso? Tem. Tem. Jesus, a gente consegue se esconder de nós. O que é esse nós? É os nossos medos, os nossos achismos, a nossa falta de apatia, de empatia, desculpe, a nossa apatia, a nossa falta de coragem, sabe? A nossa dúvida, o nosso receio. Isso é a alma. Ou então, em Jesus nós escondemos da nossa alma. Amém? Isso é muito importante, gente, muito importante entender sobre essa perspectiva. A nossa alma, queridos irmãos, traz para nós os piores cenários de todas as situações. Eu estou mentindo? Não, né? Não é verdade? A gente está vendo ali um copinho d'água, a gente está pensando que é um oceano. É a nossa alma. A nossa alma nos traz os piores cenários. E isso nos traz o quê? Insegurança, nos paralisa. E nós deixamos que a alma tome o controle das nossas decisões. Assim como aconteceu no jardim do Éden, quando Adão e Eva deixaram que a alma deles decidissem algo muito relevante. Estar em Jesus, meus irmãos, a nossa alma não se agita. E se ela se agita, nós sabemos fazer com que ela se submeta ao Espírito. Não é a nossa força, é Jesus. Mas em Jesus, nós experimentamos a paz, que ele menciona naquele evangelho ali. Ele menciona essa paz. E essa paz, irmãos, não é a ausência de conflitos, mas é estar tranquilo, bem,
no meio dessas situações, porque nós sabemos quem nos chamou, nós sabemos quem venceu, nós sabemos quem é o nosso Pai. Então, queridos irmãos, não se consegue, preste atenção, entrar numa peleja com ausência de paz. Se nós entrarmos numa peleja com a alma agitada, é muito provável que nós vamos paralisar, que nós vamos sucumbir, que nós vamos tomar decisões precipitadas e erradas fora da vontade de Deus. Então, nós precisamos estar em paz para a guerra. Chega a ser meio contraditório, mas é essa a verdade. É essa a verdade. Porque quando nós estamos em paz, nós conseguimos ver tudo com muita clareza. E apenas em Jesus a gente consegue essas proezas assim. Porque, queridos, se nós entrarmos nas pelejas, por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético, ok? Um filho com enfermidade. Se eu não coloco a minha alma em Jesus, se eu não entro neste descanso de Jesus, eu vou pensar qualquer besteira, vou fazer besteiras, não vou depender do Senhor. Amém? É muito importante estarmos em paz em todas as pelejas. As escrituras não são, queridos, apenas palavras bonitas. Sabiam disso? Claro que sabem, né? Isso aqui é um povo que estuda, que aplica nas suas vidas, né? As escrituras, elas não servem apenas para trazer alívio para as nossas almas quando nós estamos agitados, mas esse povo aqui sabe, entende bem. As escrituras, elas são vida. Gravem isso, elas são vida. Em Hebreus, não precisa abrir, só anotem para ler depois. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Isso aqui é uma bomba nuclear, gente. Isso é uma bomba. É uma bomba que vai mostrar quem nós somos para nós mesmos. Então, as escrituras são o fundamento. É o fundamento, é como se fosse um alicerce. Amém? Tendo as escrituras como esse alicerce, como esse fundamento, aplicando efetivamente nas nossas vidas, nós teremos uma vida totalmente o quê? Aplanada. Não diz em Isaías, vou te colocar num campo aplanado? É isso. Totalmente aplanado, sem opressão, porque a nossa mente terá esse alicerce e nós confiaremos cada vez mais no Senhor. Amém, queridos? Isso é perseverar, isso é dar seguimento. Nosso querido apóstolo Paulo, ele escreveu aos Filipenses, não precisa abrir, mas guarda o texto. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Olha que tremendo. Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, prosseguir é um sinônimo de perseverar, de continuar, de seguir em frente. Paulo diz que eu prossigo para o alvo porque ele tinha um objetivo. E o objetivo dele estava muito certo na sua mente, no seu coração e todo o ser dele. E é assim, dessa mesma forma, que tem que estar em nós. Nós temos que ter um objetivo e nós devemos prosseguir nisso. E o objetivo, gente, não é ter a casa própria, embora isso não seja pecado. O objetivo não é ter uma conta bancária recheada, embora isso não seja pecado. O objetivo não é ter posses, embora isso também não seja pecado. O objetivo é muito além daquilo que a gente imagina. É muito além
de uma questão de uma unidade só. Deus quer tudo. Essa é a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que viver numa forma aplanada, sem opressão, porque nós temos a palavra de Deus como alicerce, fundamento, vai nos dar uma visão geral daquilo que Deus quer, da sua vontade para as nossas vidas, e inimigo nenhum vai nos impedir. Nenhum. Ele pode tentar de tudo quanto foi forma, mas é uma intrépida resolução. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. O inimigo foge, gente. O inimigo foge. Amém? Glória a Deus. Vamos dar seguimento. A ausência de paz em meio à opressão, queridos, em meio às questões adversas, faz com que o Filho de Deus não prossiga. E se nós não prosseguirmos, o corpo do Senhor ficará enfermo. Se a Fabiana está opressa, está sem paz, ela fica paralisada, ela não prossegue, ela não dá seguimento ao plano do eterno. A minha parte do corpo, que sou eu mesma, provoca enfermidade no corpo de Cristo. Sabiam disso? Exatamente. Nós precisamos entender, queridos, que não se trata apenas de nós, não se trata apenas da unidade. As Escrituras dizem que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Corpo não é uma parte apenas. Nós, unidos, fazemos parte do corpo de Cristo. Não precisa abrir, só guarda o texto. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, versículo 5 diz assim: Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Isso aqui ele está falando de um aspecto que geral. Todos aqueles que confessaram o senhorio de Jesus fazem parte de um corpo, o corpo de Cristo. Então, queridos, acaso um rim se paralisar, o corpo não vai perecer? Acaso a bexiga pare no seu corpo, o seu corpo inteiro não vai perecer? Acaso você bata o seu dedinho pequenininho do pé em algum móvel, a dor não vai te paralisar, pelo menos por um espaço de tempo? Ai, ai, meu dedinho. Você não parou? Hum? Então, queridos, perseverar não tem a ver apenas conosco. Guarde essas palavras. Perseverar não tem a ver apenas conosco, mas sim com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Quando nós estamos abatidos e paralisados por alguma questão genuína, não vou dizer que não é genuíno, gente. É como que a circulação do corpo de Cristo ficasse paralisada. E isso pode trazer um grande malefício. Amém? Nós todos fomos comissionados por Jesus para uma vocação espiritual, certo? Todo mundo concorda? Amém? Não é só um, são todos. Todos. Jesus comissiona. Mas por alguma situação nós acabamos o quê? Paralisados. Porque não se está em Jesus, logo não experimenta a paz, que ele entrega livremente para quem está nele, e aquilo que nós deveríamos realizar fica o quê? Estagnado. E aqueles que seriam, olha aqui, gente, preste atenção. E aqueles que seriam beneficiados ficam sem receber o que Deus preparou para eles. Uma situação bastante injusta, não acham? É claro que Deus levanta outra pessoa, não é esse o ponto. Nós não vamos entrar nessas questões teológicas. Mas, se eu não faço o que eu tenho que fazer, porque eu paralisei, por qualquer que seja a razão, eu estou impedindo de outra pessoa fluir. Porque é assim que Deus trabalha. É dessa forma que Deus age.
Deus poderia ter liberto o povo lá do Egito? É claro que sim, foi ele que libertou, mas ele usou Moisés. Amém? Isso é o Senhor. Ele faz isso. Então, se eu fico paralisado em alguma questão, as pessoas que Deus trouxe para eu ajudar ficarão o quê? Paralisadas também. E as pessoas que Deus trouxe para elas serem ajudadas estarão paralisadas também. E isso pode o quê? Trazer uma gangrena para o corpo de Cristo. Forte, né, gente? Então, não se trata de você, não se trata de mim, não se trata do individual, é do coletivo. Coletivo. Imaginem só, se o discipulador de vocês estivesse vivendo uma situação bastante delicada e ficasse o quê? Paralisado, não quisesse nem sair de casa. Vocês deixam de receber ensinos preciosos. E isso acabaria sendo uma avalanche de situações, uma avalanche de paralisações, gangrena, gangrena. É claro que os planos de Deus não serão frustrados. Mas já pensou, gente, se nós entendêssemos tudo isso e ó, você acha que o mundo estaria desse jeito? Hum? Misericórdia, Senhor. A nossa visão como filho de Deus precisa ser macro, macro. Ou seja, nós precisamos ver os filhos de Deus de forma global. Amém? Global. Não apenas quem se consegue enxergar. Até porque eu só posso enxergar duas aqui, porque moramos no mesmo pátio. Mas eu tenho que enxergar de uma forma global. Eu preciso enxergar os Estados Unidos, eu preciso enxergar a América Central, Europa, Ásia, Oceania. Eu preciso enxergar globalmente. Todos nós precisamos ter essa visão, não apenas quem está na nossa linha de visão. Todas as nações, toda a terra como sendo absolutamente ligados em unidade, onde se padece um, todos padecem. Onde se um está em pecado, todos estão. Forte, né, gente? Onde um está em situação precária, todos estão. Ou você pode separar sua mão do seu corpo, porque se ela está bichada, não dá, não dá. E se vocês têm boa memória, que eu sei que tem, vocês lembram que nenhum osso do corpo de Jesus foi quebrado. Está inteirinho. Ou seja, não tem como a gente separar o dedinho da mão. É tudo junto. A igreja, irmãos, não é denominação. Sinto muito, mas não é. A igreja é o corpo de Cristo, onde se um tá ruim, todo mundo tá. Todo mundo está. E quando não entendermos isso, não chegaremos na unidade desejada pelo Senhor. Eu nem estava pensando isso. Mas, gente, a ministração de hoje foi muito engraçada. Eu já tenho a palavra pronta, mas o Senhor me acorda com outra palavra. E eu nem tinha preparado isso que ele me trouxe, eu vou te dizer. E amém. Vamos lá, vamos falar da liberdade para o Senhor. A unidade começa no individual, amém? O que pensamos, o que falamos e como agimos. Se eu penso uma coisa, falo outra e ajo de forma diferente, nem em mim tem unidade. A unidade precisa estar em mim primeiro, para depois eu pensar em unidade. Vai falando, Espírito Santo. Amém. Oh, Jesus. Queridos, o Senhor. Paulo fala sobre unidade. Paulo fala. Enquanto não chegarmos na unidade, Jesus. Oh, Jesus. Como será? Então, queridos, por essa razão.
Cada um de nós tem uma responsabilidade de perseverar. Cada um de nós tem o dever de perseverar, de seguir em frente, de continuar naquilo para que foi separado. É claro, queridos, que nós passaremos sim por situações de muita dificuldade, mas para todas as situações de dificuldade, Viram? nós teremos, nós teremos, sabe o que, gente? O apoio de alguém enviado pelo Senhor. Deus envia, gente. Ou Ele envia. E sabe por quê, gente? Porque Ele quer que a gente prove do amor dEle, do cuidado dEle. E Ele faz isso. O Senhor, amada igreja, deseja que todos os seus amados provem dEle. Todos. No Salmo 34, versículo 8, não precisa abrir, eu digo, é um dos textos que mais mexe comigo. Que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Queridos, e como que nós vamos provar do Senhor? Nós provamos dele, sabe quando? Nas adversidades. Nós provamos dele no limite. Porque quando tudo está bem, gente, nós podemos relaxar até. E muitas vezes, eu não tô, aqui não, eu sei que aqui não acontece, né? Nós até nos tornamos displicentes na busca pelo Senhor. E esse texto de provar e vede afirma que aquele que confia no Senhor é abençoado. Ele é bem-aventurado, ou seja, ele é feliz. Confiando nele, nós entenderemos que precisamos estar em Cristo, nos escondendo de nós mesmos para termos paz. Não precisa abrir, é outro texto também muito significativo na minha vida, é o Salmo 56, versículo 3, que diz assim: a qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei no Senhor. Eu não sei vocês, mas comigo acontece. Muitas vezes eu tenho medo, gente. Medo de estar fazendo errado, medo de ter entendido errado, medo de estar fazendo alguma coisa que não fui chamada para fazer. Eu tenho medo desses medos. Mas toda vez que eu tenho esse medo, eu digo assim: eu confio em ti, Pai. Eu entrego a minha confiança para ti. Irmãos, meus queridos irmãos, como já foi dito, a alma agitada, ela afasta a confiança em Deus, trazendo medo, angústia, insegurança, e aí nós ficamos paradinhos, com a perna cruzada, esperando aquilo passar. Não é verdade? Já aconteceu isso comigo. Caminhar com Deus, mesmo diante da perseguição, a gente nem viveu isso ainda, é entender que Ele está conosco, Ele vai conosco, Ele não nos deixa e não nos desampara. A vida é muito maior do que isso aqui. É muito maior. Nós temos receio do que acontecerá no futuro porque ainda não depositamos a nossa confiança toda nele. Porque se nós temos certeza para onde vamos, a forma como iremos não é relevante. Amém? Importa, queridos, sabermos que Jesus já venceu. Ele já venceu essa peleja. Ele já venceu. E que o nosso trabalho é caminhar através dessas obras que ele já concluiu, que ele já passou, entendendo, queridos, que já somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Não sou eu que estou falando isso, as Escrituras falam isso. Não precisa abrir, mas anotem, é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar. Olha que palavra linda,
triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo o lugar. Uau, esse texto é tremendo, né? Não precisa abrir, mas anotem o texto. Romanos, capítulo 8, versículo 37, texto clássico. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Isso aqui é consolador, gente. É um texto magnânimo. É um texto para dizer assim: sai daqui, Satanás, que eu nem dou bola para ti. Alma, cala a boca, que agora eu vou. Amém? Não é verdade? É isso. É esse gás que as escrituras trazem, tá empurrando a gente, ali dificuldade querendo nos paralisar e nós vamos que vamos, porque nós somos vitoriosos. Todas as coisas nós somos vitoriosos, aleluia. Então, queridos, prosseguir é entender de quem somos. E o nosso dono, nosso proprietário, já venceu por nós. E em todo o caminho ele está conosco. Não nos abandona. E ele até permite as tribulações, tá? Ah, ele permite, Fabiana? Permite. Uhum. Ele permite, gente. Porque ele não perde o controle de nada. Nada. Amém? Absolutamente nada. E sabe por que que ele permite as tribulações? Ah, essa sala que sabe, eu sei que sabe. Para podermos adentrar no reino de Deus. E não sou eu que estou falando isso, não. São as Escrituras. Atos, capítulo 14, versículo 22. Diz assim, ó. Confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, olha, guarda a palavra, necessário, por meio de muitas, o quê? Tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Tá ficando osso para você? Glória a Deus, tá entrando no reino. Solta um glória bem grande, apavora o inferno, porque você está entrando no reino. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso aí. E quando nós tivermos discernimento de que estamos sendo contra-atacados pelo adversário, eu estou quase encerrando. Sabe o que que a gente tem que fazer, gente? Porque a gente também sofre contra-ataque. Nós devemos nos submeter a Deus. Submissão total a Deus. E não sou eu que estou falando isso, não. São as Escrituras. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, queridos, para encerrar, glória a Deus, né? Terminando, eu chamo o corpo de Cristo aqui representado para perseverar, permanecer, prosseguir, e não obstante o que nos sobrevenha, porque estamos em Cristo e nada, absolutamente nada, poderá nos arrancar desse lugar. E sabe por quê? Porque está escrito. Romanos capítulo 8, 38 e 39. Olha que lindo, gente. Guardem esse texto. Pois eu sou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Era essa palavra que o nosso amado Espírito Santo me deu essa madrugada. Glória a Deus.